Vamos saber também do Atlético, né? As primeiras do Atlético nesta quinta-feira, que ficou no empate mais uma vez, né? Desta feita diante da equipe do Norte, jogo em Montes Claros. Vamos saber do Atlético com o repórter Guilherme Gonçalves. Muito bom dia para você, Presuntinho. Bom dia, meus amigos do Fã de Primeira. Uma boa quinta-feira para todos vocês ligados aqui com a gente. Vamos lá. O Galo, mais uma vez, não conseguiu vencer, né? São 2 rodadas de Campeonato Mineiro e o Atlético ainda não conseguiu a sua primeira vitória. Empate em Montes Claros, diante da equipe do Norte. 1-1 nessa quarta-feira na Arena Credinor, em Montes Claros, pela segunda rodada do campeonato. Gustavo Hermel abriu o placar para os donos da casa nos acréscimos do primeiro tempo, em um gol, metade golaço, metade frangaço do arqueiro atleticano. O Galo reagiu na etapa final, criou boas oportunidades e deixou tudo igual com o Rony. O Norte chegou a marcar novamente nos acréscimos, mas o VAR apontou posição irregular no lance. Dessa maneira, o Atlético, que está no grupo A, somou seu segundo ponto. Norte também com 2 pontos, mas integra o grupo C do campeonato estadual. O Atlético volta a jogar no próximo domingo. Às 6 horas, a equipe recebe o Tombense na Arena pela terceira rodada. Já o Norte entra em campo no sábado, encarando o Betim às 4 horas da tarde, jogando também diante da sua galera. O Atlético não conseguiu ter uma boa atuação novamente. Foi um jogo abaixo, podemos dizer assim, da representação alvinegra. Os donos da casa foram superiores no primeiro tempo. Na segunda etapa, no período final, o Galo conseguiu melhorar a sua performance, conseguiu jogar um pouquinho melhor, criar algumas oportunidades. Nada extraordinário que fizesse o arqueiro Iago da equipe do Norte fazer uma atuação de gala, heróica, com milagres enfileirados. Nada disso aconteceu. Foi um pequeno ímpeto que o Galo teve para de fato empatar a partida, e teve um jogador expulso, Índio, foi uma chegada violenta, um pé na canela do adversário, acima do nível do tornozelo, evidentemente, e que recondicionou o jogo, de maneira que o Norte voltou a dominar, chegou a fazer seu gol e, no impedimento absolutamente ajustado, o gol foi anulado pela interferência do VAR, mas o Galo mais uma vez não conseguiu ter uma boa atuação. É isso, meninos, estamos juntos aqui no Fã de Primeira, o programa de primeira. Já o futebol do Galo está bem longe disso. Um futebol de quinta para essa quinta-feira. Tá certo, daqui a pouco você volta com mais informações do Atlético nesta manhã de quinta-feira, são 7h33, abraçando o Daniel, que está ligado conosco, Daniel Ribeiro, da cidade de Ibirité, e o David, que está conosco, sintonizado de Betim, no bairro Citrolândia, mandando também aqui um salve especial a todos os torcedores do Cruzeiro nesta manhã. Aqui conosco também no YouTube, nós vamos registrando a participação do Anderson Alves. Você que está conosco nas nossas redes sociais, dê lá o seu like, registre a sua participação, que é sempre de suma importância. Vamos então saber o que o Vinícius Gris, nosso comentarista aqui da Fã FM, achou deste empate do Atlético. Bom dia para vocês, meus amigos. Bom dia para todo mundo que acompanha o Fã de Primeira nessa quinta-feira. Olha só, temos muito para falar desse jogo do Atlético de ontem, mais um empate no Campeonato Mineiro, lá em Montes Claros, diante da equipe do Norte, jogo empatado em 1-1 e um jogo de vários momentos diferentes. A gente pode falar de um primeiro tempo muito ruim por parte do Atlético, com muita dificuldade para jogar, muito lento, sentindo um pouco a questão do gramado, né, com dificuldade para entender o gramado, para jogar o jogo. O jogo foi muito físico no primeiro tempo, muito brigado e pouquíssimo jogado. O Atlético praticamente não ameaçou o Norte na etapa inicial, teve uma atuação muito abaixo, muito decepcionante e ainda acabou levando um gol no final. Achei que foi falha do Gabriel Delfim na jogada, apesar do bom chute ali de longa distância, um chute forte, mas acho que era uma bola defensável que o goleiro do Atlético acabou deixando passar. No segundo tempo, o Diogo, né, que foi o técnico no lugar do Jorge Sampaoli, que ficou em Belo Horizonte, mudou o esquema, desfez o sistema com 3 zagueiros, tirando o Vitão do time e colocando mais um homem de frente, e o Atlético melhorou e melhorou muito. O Atlético cresceu na partida, empurrou o Norte para trás e foi empilhando chances. O Atlético teve 1, 2, 3, 4 ótimas chances para empatar o jogo e acabou não conseguindo. Conseguiu numa jogada com o Rony, um bate-rebate dentro da área, o Rony acabou marcando o gol. Muito justo até aquele momento o empate. Na verdade, até o Atlético já merecia a virada pelo ótimo segundo tempo que
fazia naquele momento. A verdade é que depois disso o jogo ficou muito aberto. O Atlético mexeu ainda mais no time, colocando mais atacantes, a entrada do Cadu, empurrou 5, 6 jogadores na última linha do Norte para tentar ganhar o jogo. O Norte também deu uma reoxigenada no ataque, conseguia puxar alguns contra-ataques. O jogo ficou bem aberto, mas o Atlético parecia muito perto de vencer o jogo até a expulsão do Índio. Um lance bobo, o Índio que entrou muito bem mais uma vez, ele fez um bom jogo enquanto esteve em campo, mas acabou perdendo uma bola, entrando um pouco por cima, faltou experiência, faltou maldade, prejudicou o Atlético e dali em diante virou um Deus nos acuda. O Atlético tinha um monte de atacante em campo, ficou com um jogador a menos, o Norte encheu o time de atacante também e por muito pouco não virou o jogo. Só não virou por conta de um impedimento milimétrico que acabou causando a anulação do gol marcado pelo Santiago já nos acréscimos. Final de jogo, empate por 1-1. Não acho que foi um resultado justo pelas chances que criou. O Atlético poderia e merecia ter vencido o jogo, mas a verdade é que o sinal de alerta está ligado. O Atlético precisa se cuidar, são 2 jogos, nenhuma vitória no Campeonato Mineiro. Ontem um time com poucos garotos em campo entre os titulares e acho que as coisas vão precisar melhorar muito rapidamente para que a cena do ano passado não se repita, né? Do Atlético passando sufoco para se classificar na primeira fase do Campeonato Mineiro, tá bem? Um abraço aí para vocês, um bom dia pro ouvinte da Fã aqui no Fã de Primeira. Muito bom dia para você, Vinícius Grisse, trazendo então seu comentário sobre esse jogo do Atlético. Tem que ficar realmente, né, o Wellington Ferreira, preocupado na questão de não repetir como foi o ano passado, né? Começou muito mal usando a base ano passado, teve dificuldades, acabou sim depois resolvendo a situação, sendo campeão mineiro ainda, mas começa 2026 assim como foi 2025, né? Com uma ressalva, o Atlético não está usando só garotos da base, o Atlético tem colocado algumas peças que teoricamente serão titulares dessa temporada, o que preocupa ainda mais, né? Então, tem alguma coisa de diferente acontecendo com o Atlético. É preciso ficar realmente com o alerta ligado, porque o time não consegue produzir. É óbvio que ontem teve um domínio, teoricamente, nas ações, mas muito pouco diante daquilo que o torcedor do Atlético espera. E também é bom a gente registrar aqui, né? O Norte teve chance, sim, de fazer a vitória. E aí, como bem trouxe aí, tanto o nosso Vinícius Gris como o Presuntinho, falando exatamente disso, né? De que o Norte teve como, sim, vencer o jogo e o Atlético precisa estar atento para as próximas rodadas, já fazendo aqui também um convite para você acompanhar conosco no domingo, 18 horas, Atlético e Tombense, com transmissão da Fã FM. Muito bem, e para